Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus. Vamos juntos nos colocar na presença de Deus, fazendo a jornada do tabernáculo. 6 estações em 1 hora. Bom dia, Rita. Hoje nós estamos começando a nossa jornada com Deus em Mateus, no capítulo 9. A nossa primeira jornada está no capítulo 9 de Mateus, no versículo de número 1. Bom dia, Lídia. Entrando Jesus num barco, o texto que nós estamos lendo, ele diz assim: entrando Jesus num barco. Eu não sei como é a sua leitura de alguma coisa qualquer. Mas quando eu leio um barco, entrando Jesus em um barco, a ideia que vem na minha mente é que o barco é um veículo que leva para algum lugar. Se ele está entrando em um barco, ele está viajando, ele está saindo, ele está indo para algum lugar. Então ele está entrando, ou que eu estou aqui, tipo assim, o barco está na praia, na beira da praia, eu vou entrar no barco e o barco vai sair. Se eu falar assim, eu vou no aeroporto, o que vem na mente? Eu vou sair da minha casa, vou pegar um Uber, vou até o aeroporto, entro dentro de um avião e o avião me leva para um lugar. Se eu falar assim, eu vou pegar um ônibus, o que vem na mente? Eu vou sair da minha casa, eu vou até a rodoviária, eu entro dentro de um ônibus e o ônibus me leva para um destino. Então, quando diz assim, ele entra em um barco, o que a gente está esperando? Que ele vai a algum lugar, ele vai sair daquele lugar onde ele se encontra e ele vai para algum lugar. Bom dia, irmão Paulo. Aí diz assim, ele entra em um barco e passa para o outro lado. Jesus está aqui e ele vai para lá. E aí diz assim, e ele foi para a sua própria cidade. Jesus, ele é o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que morreu, que ressuscitou, que subiu e está sentado agora à direita do Pai. Ele não está aqui, ele mudou de lugar, ele foi para um outro lugar. E qual é o drama disso? É que nem sempre nós nos deslocamos para onde Jesus está. A gente é tão fechado no nosso mundo, é tão voltado para o nosso ambiente, é tão limitado para os nossos sentidos, que a gente não consegue perceber que o nosso lugar é aonde ele está. Não é aonde nós estamos, é aonde ele está. Se eu não me engano, é em Apocalipse, capítulo 14, diz assim, e olhei, e eis um cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. E aí, falando desses aqui, desses 144.000, diz assim, são estes os que não macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Nós estamos aqui nesta manhã com Deus, e qual é o nosso propósito? Seguirmos o Cordeiro.
Qual é o nosso propósito? Irmos para onde o Cordeiro está. E o que isso significa? Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, porque a gente pensa no nosso mundo, na nossa circunstância, nos nossos limites, e a gente não consegue transportar-nos para dentro desse barco. Entrando Jesus num barco, o que a gente... Imagina você fazer uma excursão. Aí tem o líder da excursão. Não é? O líder não é o motorista. Por quê? O motorista está restrito a fazer o caminho do ônibus. Mas o líder não. Ele entra no ônibus, você entra com ele e você viaja. Aí ele sai do ônibus, aí ele vai para um ponto turístico, você vai atrás dele. E aí ele fala daquele ponto turístico. Mas para você observar, apreciar todo isso que ele está mostrando, você tem que sair de dentro de você. Você tem que sair do teu mundo. Você vai falar, não, eu estou no Brasil e agora eu estou em Israel. Então Israel é um lugar diferente. Eu estou observando uma coisa. Eu estou saindo de dentro de mim e observando alguma coisa. Então quando nós vemos Jesus entrando num barco, passando para o outro lado e indo para a sua própria cidade, nós olhando hoje, Jesus veio, habitou entre nós, subiu, assentou à direita do Pai, e é lá onde ele está. Então, os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais elevados, e eu tenho que sair da minha pequenez, eu tenho que sair da minha limitação, eu tenho que sair do meu mundinho, eu tenho que sair da minha zona de conforto, eu tenho que sair dessa vida que me prende, para simplesmente me elevar em espírito, elevar a minha alma e me apresentar na presença de Deus. Então, esse primeiro verso, ele diz o seguinte, eu estou aqui, Jesus entrou num barco e foi para lá. Agora eu tenho que decidir, eu vou continuar aonde eu estou, ou eu vou sair e vou seguir ele? Dos 144 mil, eles seguiam o Cordeiro aonde quer que fosse. E nós também devemos nos perguntar, vamos ficar aqui ou vamos atrás do Cordeiro? Pai, que nesta manhã, Senhor, nós possamos descobrir que precisamos ir atrás do Cordeiro. Se ele entra no barco, temos que entrar. Se ele passa para o outro lado, temos que passar. E se ele vai para a sua cidade, temos que ir. E a cidade do Cordeiro hoje é sentada à direita do Pai. E é neste lugar que devemos permanecer. Porque devemos estar aonde o Cordeiro está. Devemos seguir a liderança do Cordeiro, Senhor. Nos dá esse discernimento. Abre o nosso entendimento e nos mostra, Senhor, como nós podemos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a segunda estação. A segunda estação, o altar de ouro, nós estamos saindo da Arca da Aliança para o altar de ouro, está no verso 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Olha só como acontecem as coisas. Nós temos que ir para onde o Cordeiro está. E ali tem um paralítico em que alguém traz o paralítico para onde Jesus está. Quando a gente está doente, nós vamos ao médico, ao posto de saúde. Nós saímos do lugar que estamos porque a saúde encontra lá naquele posto. Eu estou enfermo, então eu vou sair daqui e vou até aquele posto. Quando a gente quer sustentar a nossa casa, nós temos que sair daqui e irmos ao nosso local de trabalho. Nós temos que ir lá trabalhar. Nós temos que sair para lá. Quando nós queremos um momento de lazer, nós temos que sair da nossa casa e irmos até um shopping center, e irmos até um parque, andar. Nós temos que ir para lá. Quando eles têm um paralítico, e esse paralítico deitado no leito, ele está precisando de algo,
o que vem na mente deles? Nós precisamos levar esse paralítico para Jesus. Nós temos que entender que nós temos que pegar as nossas causas e levar as nossas causas para Jesus. Nós temos que entender qual que é a ideia aqui. Nós temos que sair de dentro de nós e ir um pouco para fora, ou um pouco para dentro, no sentido em que, se o Espírito habita em nós, nós temos que ir para o nosso espírito, onde o Espírito de Deus está habitando, mas nós temos que nos deslocar. E aí trouxeram um paralítico e vendo-lhes a fé, quer dizer, Jesus está em algum lugar. Nós poderíamos dizer, ele está conosco, mas ele está em algum lugar. Se ele está em nosso coração, ele está lá. Se ele está sentado à direita de Deus, ele está lá. Ele está em algum lugar. Mas o que nós temos que ter consciência? É que aonde quer que Jesus esteja, eu tenho que procurá-lo. Vou dar um exemplo para vocês. Se hoje vocês tivessem a condição de escolher um lugar do mundo aonde Deus está presente fazendo alguma coisa diferente, aonde seria esse lugar? Eu fico procurando este lugar. Por exemplo, a maior parte dos crentes gostariam de ir para Israel, porque fala, Deus está lá em Israel. Mas vamos entender um pouco o que quer dizer que Deus está lá em Israel. Deus tem uma promessa para o povo judeu. E a promessa para o povo judeu de que eles vão voltar para a terra deles, de que a terra deles vai se tornar produtiva e que eles vão estar reedificando o templo de Jerusalém e que Jesus vai voltar no Monte Sião e vai se encontrar com os judeus. Ok. Acontece que se tudo isso acontecer, e não é que não vai acontecer, mas estou dizendo, se de fato acontecer que Jesus vai voltar no Monte Sião com os judeus, significa que a igreja não está mais na terra. Então, quanto mais Deus faz por Israel, menos Deus precisa da igreja. Por quê? Porque o papel da igreja, quando Israel se torna nação, é voltar para Jesus arrebatada. Isso significa que desde 1948, Deus não precisa mais da igreja, porque ele está fazendo algo com Israel. Então, se eu sou crente e entendo o que Deus está fazendo, o último lugar que eu quero ir é para Israel. Por que eu não quero ir para Israel? Porque se eu for para Israel, eu estou atestando que Deus vai voltar para os judeus, mas ele antes tem que tirar a igreja. Então eu tenho que falar assim, Deus faz o que tem que fazer com Israel, mas me leva antes para o céu. Eu tenho que ir para onde Jesus está, para que Jesus faça com Israel. Então, não é para Israel que eu tenho que olhar nesse sentido. Eu tenho que olhar aonde Deus está operando na igreja. E aí eu pergunto para vocês, se vocês fossem procurar um lugar no mundo em que vocês pudessem ir, para onde é que vocês iriam atrás do mover de Deus? Não pode ser Israel. Porque Israel, Deus está fazendo algo com os judeus, preparando os judeus para a volta de Jesus para os judeus. Não tem nada a ver com a igreja. É algo com Israel. Então, tira Israel da cabeça. Israel é o lugar onde Deus está preparando um povo para a volta visível dele. Então, não é para Israel que eu tenho que ir. Para onde que eu tenho que ir? Aonde que Deus está operando? Às vezes eu procuro esse lugar. Eu sei de 4 lugares aonde Deus está operando hoje de forma absolutamente
É como na igreja primitiva. Existem 4 lugares aonde Deus está operando. O primeiro lugar que eu tenho conhecimento, que eu já vi relatos, é na China, no interior da China. O poder de Deus está sendo manifestado na igreja perseguida da China. Então, se você quiser ir para um lugar para ver Deus operando, fazendo milagres, sinais, prodígios, maravilhas, você tem que ir para o interior da China. O segundo lugar que eu sei aonde Deus está operando, que eu já ouvi dizer, não conheço, não fui até lá, mas eu sei que Deus tem operado, é no interior da África. A igreja da África, ela está revitalizada, ela está crescendo, ela está se fortalecendo. Então tem lugares da África onde Deus está operando. O terceiro lugar, aonde Deus está operando, eu diria que ele esteve operando da década de 50 até a década de 90, pelo menos, era muito intenso isso, era na Coreia do Sul. Então, se eu quisesse ver Deus operando na igreja, eu tinha que ir na Coreia do Sul. Hoje, aonde Deus está operando de maneira intensa é em Kansas City, nos Estados Unidos. Tem uma igreja lá que tem um culto que eles ficam 24 horas orando a Deus sem parar. Fazem 18 anos, provavelmente, de que dia e noite eles intercedem diante de Deus. Então, hoje, se alguém me perguntasse aonde que Jesus está na terra operando a favor da igreja, eu digo para você, em Kansas City, nos Estados Unidos. Não é em Israel, porque Israel está operando para o judeu, preparando o judeu para a volta dele. Então eu não iria querer ir para Israel, eu iria querer ir para Kansas City. Então eles levaram o paralítico no leito, eles levaram até o outro lado, aonde Jesus estava, na sua própria cidade. E nós temos que nos perguntar, aonde Jesus está, que nós temos que ir em busca dele, para buscar a presença dele. É algum lugar diferente da nossa zona de conforto. Nós temos que sair e ir em busca deste lugar. Pai, assim como levaram esse paralítico para ti, nós precisamos também ir para onde o Senhor está. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, Pai. Nós temos que entender que não é ficando parado no nosso próprio mundinho que o Senhor vai fazer uma grande obra. O Senhor que faz a obra, e nós é que temos que ir atrás dessa obra. Por isso, Senhor, abre o nosso discernimento da Tua presença, para que nós estejamos aonde o Senhor está, para que a gente siga o que o Senhor está fazendo, para que a gente entenda a Tua obra, Senhor, e a gente saia da nossa pequenez e do nosso mundo e nos desloquemos para onde o Senhor está. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa terceira estação. E ela está no verso 6 de Mateus capítulo 9. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que nós temos aqui? Nós estamos falando que nós temos que ir para onde o cordeiro vai. E o que significa ir para onde o cordeiro vai? Nós temos uma tendência de desenvolver a nossa fé centrada na nossa pessoa, no que nós somos. O que significa uma fé centrada em nós? Significa que a gente recebe as bênçãos espirituais da nossa fé. Por exemplo, justificado, pois, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, ele diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma obra que acontece dentro de nós. Justificados, temos paz. Isto é a obra de Deus, feita por Jesus Cristo. Quando eles levaram aquele paralítico para Jesus, diz assim: vendo-lhes Jesus a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Quando Jesus chega diante do tanque de Siloé, e ele pede água para aquela mulher, a mulher diz assim: mas se eu não vou ser homem, eu sou mulher, como que pede água para mim? Jesus sabe, se você soubesse quem eu sou, você pediria água para mim. Aí ela falou assim: dá-me desta água para que eu nunca mais venha trabalhar, para que eu nunca mais venha nesse poço buscar água. Eu quero esta água que mata minha sede. Assim eu nunca mais vou precisar vir aqui. Então, quando a gente recebe o perdão pelos pecados, a paz que excede todo entendimento, a alegria do Espírito Santo, qual é a nossa tendência? É igualzinho os discípulos. Veem a manifestação da glória de Deus lá no Monte Santo e eles dizem: vamos fazer uma barraca e vamos armar um acampamento aqui, porque esse lugar é bom e não vamos mais sair deste lugar. Então nós estamos aqui nesse lugar, aqui eu estou numa sala, que é um quarto que eu fiz sala. Você está aí na tua sala ou num quarto que você está fazendo de sala. Você está aí nesse lugar, eu estou aqui. Cada um de nós está no seu lugar. E o que caracteriza o jeito aonde nós estamos? O que caracteriza aonde nós estamos é que nós estamos sozinhos, cada um no seu lugar, recebendo algo de Deus, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos fortalece, que nos enriquece, que nos alegra, mas é conosco. É o nosso perdão, é a nossa paz, é a nossa alegria. No entanto, Jesus chega agora no verso 6 e diz assim: para você perceber que não há diferença entre perdoar pecado e curar uma paralisia, eu digo, paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vamos voltar. Entrando Jesus num barco, ele foi para a sua própria cidade do outro lado. Então Jesus está aqui, ele vai para lá. Quando ele chega naquele lugar, ele encontra um paralítico que veio até onde ele estava. Quando o paralítico veio aonde ele estava, foi carregado e chegou, Jesus vai e fala assim: você tem o teu pecado perdoado. Ok, está salvo. Você está justificado. Você está pronto para ir para o céu. Cruza o teu braço agora, abaixa a tua cabeça e fica ali esperando o toque da trombeta. E quando a trombeta tocar, você vai. Aí alguém vem e pergunta: mas espera lá, você tem poder para perdoar pecado? Que história é essa de perdoar pecado? Você está dando para esse rapaz paz? Está dando para esse rapaz alegria? Está dando para esse rapaz justificação? Está dando para esse rapaz vida eterna? O que significa isso? Aí Jesus disse assim: para que vocês entendam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para fazer algo no coração, vocês vão descobrir que ele também tem autoridade para mudar a condição física dessa pessoa. Ele tem autoridade para fazer com que esta pessoa saia andando daqui. Ela vai pegar, ela vai levantar, ela vai pegar o seu leito e ela vai para a sua casa. Ela tem essa autoridade. A autoridade de Jesus para curar é a mesma autoridade para ele mudar a nossa circunstância, para ele mudar a nossa vida, para ele mudar o nosso entorno, para ele mudar a nossa realidade, de tal maneira que ao mudar essa realidade, alguém vai ser impactado por aquilo que nós estamos experimentando.
Ou em outras palavras, Jesus está dizendo a esse paralítico, paralítico, já que eu fiz uma obra na tua vida, seja agora a minha testemunha. Eu vou ficar aqui, mas eu quero que você vá para lá. E quando ele fala, vou ficar aqui, e você vai para lá, você vai para a tua casa, toma o teu leite e volta para a tua casa, ele diz, agora eu quero que você seja uma bênção para as pessoas que estão em tua volta. Que você seja uma bênção para aqueles com quem você está no seu dia a dia. Eu quero que a obra que eu fiz dentro de você se manifeste para fora. E se nós entendermos o que Jesus está dizendo, ele diz assim, a obra que eu fiz em você é no teu coração, é uma obra poderosa, mas eu coloquei o meu espírito dentro de você, de forma que quando você sair, você não está indo sozinho, o meu espírito está indo com você. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo lá no cenáculo, o testemunho é que eles saíram cheios do Espírito Santo para fora. Eles estavam numa sala com medo, porta fechada, mas o Espírito desceu sobre eles. E quando o Espírito desceu, eles saíram para fora. Então nós temos que entender que nós temos que achar um jeito de romper o nosso limite e que a obra que Deus está fazendo dentro de nós, ela possa impactar alguém que está em volta de nós. Então, o mover de Deus na nossa vida, nós estamos seguindo o Cordeiro, e ele fala, olha, eu vou sair daqui e vou para lá. Aí nós vamos para lá. Quando a gente chega, ele fala, vocês chegaram porque vocês descobriram onde eu estou. Agora eu vou fazer algo em vocês em retribuição à fé que vocês estão tendo. Ele vendo a fé, ele diz, o pecado de você está perdoado. Ok, do ponto de vista celestial, a tua vida está resolvida. Agora o que eu quero? Eu quero que você saia agora da minha presença e vá até a tua casa. E quando você for da tua casa, eu continuo aqui. Jesus está sentado à direita do Pai. Mas o meu Espírito está indo com você. Então você não está indo sozinho. Você vai cheio do Espírito Santo. E quando você chegar lá, você vai fazer o que eu estou fazendo. Porque agora a presença de Deus está com você. Então, aonde você vai, a presença de Deus está indo junto. Mas é para fazer algo agora na vida do outro. Porque na tua vida eu já fiz. E é isso que é demandar a gente sair da nossa zona de conforto. Porque nós já recebemos algo de Deus, já fomos aonde Ele estava, já recebemos, e agora Ele fala, distribua isso para o outro. Testemunhe para o outro, fale para o outro, porque assim você vai manifestar a minha presença em um outro lugar, diferente desse aonde você está. Pai, como nós precisamos, Senhor, entender a tua obra. A gente acaba centrado em nós mesmos e vivendo para nós, quando tem tantas pessoas em nossa volta, precisando ouvir a tua voz. Nos ajuda, Senhor, a sair desse ponto de conforto. O Senhor já fez uma obra em nós. Agora o Senhor quer fazer uma obra no outro por nosso testemunho. Nos ajuda, Senhor, a movimentar-nos em direção ao outro para dar esse testemunho. Não podemos continuar vivendo no nosso mundinho fechado nele. A obra do Senhor na nossa vida é muito maior do que isso. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós pedimos que o Senhor mude a chave do nosso coração, para que a gente consiga entender que o Senhor está nos chamando para um testemunho público da fé que o Senhor tem colocado em nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora chegou a hora do candelabro. Nós vamos para o verso de número 7. E levantando-se, partiu para sua casa. Veja só, nós começamos o início dizendo
que nós temos que seguir o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro está, ok? Presta bem atenção nisso. Nós temos que seguir o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro está. Vamos acompanhar aonde está o Cordeiro. Entrando Jesus num barco, ponto. O Cordeiro está dentro do barco. O barco é um instrumento de deslocamento. É um carro, é um avião, é um ônibus, é uma bicicleta, é uma moto, é um barco, é um submarino, é um navio, é um instrumento de locomoção. Se Jesus entra no barco e eu estou seguindo Jesus, eu entro no barco junto com ele. E aí aonde ele for, eu vou junto. Eu estou num barco, eu estou num instrumento que faz uma jornada. Ok. Passando para o outro lado, Jesus foi para a sua própria cidade. Então ele saiu do barco. Agora não estamos mais falando de barco. Jesus já não está no barco. Então não adianta eu ficar na minha bicicleta, não adianta eu ficar no meu navio, não adianta eu ficar no meu ônibus, não adianta eu ficar na minha moto, não adianta eu ficar no instrumento de deslocamento. Porque Jesus não está mais aqui. Eu tenho que sair da onde eu estou, porque Jesus mudou de lugar. Ele está agora na sua cidade. Aonde é a cidade do Deus vivo? A cidade do Deus vivo é o trono de Deus. E Jesus está sentado à direita de Deus. E o autor aos Hebreus diz que ele está sentado naquele lugar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, quando Jesus ensina a orar, ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Então, o nosso Pai está no céu. E aí ele fala: ore em meu nome. Aonde que Jesus está? Sentado à direita do Pai. E aonde que nós estamos? Nós, ressuscitados em Cristo Jesus, estamos sentados nos lugares celestiais. Então nós não estamos aqui, nós estamos no lugar celestial, aonde Jesus está e aonde Deus está. E ali é que nós falamos com Deus. Então entenda, ele está na cidade. Aí Jesus chega e diz assim: ok, paralítico, você agora levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Agora eu pergunto, aonde Jesus está? No capítulo 1 ele estava no barco. Depois ele foi para a cidade dele. Aí ele, naquela cidade, que é a cidade onde ele está, ele encontra um paralítico e diz assim: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu pergunto, aonde que Jesus está agora, nesse texto? Alguém consegue dizer? No verso 1 ele estava no barco. Depois ele saiu do barco e foi para a sua cidade. Na sua cidade ele encontra um paralítico. E ele diz para o paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aonde é que Jesus está? Nós temos que continuar seguindo ele. Aonde é que Jesus está? Alguém consegue dizer agora aonde que Jesus está? Aonde é que Jesus está? Pode escrever. Nós estamos lendo o texto e temos que descobrir aonde Jesus está. À luz desse texto, aonde que Jesus está à luz desse texto? No verso 1, ele entrou no barco, então Jesus estava no barco. Depois ele foi para a sua própria cidade, então ele chegou e então ele estava lá na cidade dele. E lá na cidade dele ele encontra um paralítico. Será que ele estava ainda na cidade dele? Vamos ver. Olha só, Jesus diz assim: levanta, ao paralítico, levanta. Então o paralítico está onde?
aonde Jesus está, lá na cidade dele. Então o paralítico levanta. Aí Jesus disse assim: toma o teu leito. Então o paralítico vai pegar o leito dele e vai pôr debaixo do ombro. Toma o teu leito. E aí ele fala assim: agora vai para a tua casa. Quando Jesus diz assim, vai para a tua casa, o que ele está falando? Ele está pegando a palavra dele, Jesus continua na sua cidade, mas ele está pegando a palavra dele e diz, tua casa. Se ele apontou a palavra dele para a casa do paralítico, Jesus passou a estar na casa do paralítico. Se ele diz, haja luz, aonde que Jesus está? Fazendo a luz. Se ele diz, terra produza erva verde, aonde que Jesus está? Produzindo a erva verde. Se Jesus declara sua palavra, ele está fisicamente sentado à direita de Deus, mas a palavra dele, que tem a mesma equivalência dele, que tem o mesmo poder dele, que tem a mesma intensidade da presença dele, se desloca para onde ele está apontando. Então nós podemos dizer assim, Jesus está no céu, sentado à direita dele fisicamente, mas a palavra dele, que é a Bíblia, também é Jesus. Esta é a palavra viva e eficaz. Então eu posso encontrar com Jesus em oração, indo para a direita de Deus, e eu posso encontrar com Jesus lendo a Bíblia, porque esta é a sua própria palavra. Então nós temos que entender que Jesus, ele está em duas dimensões. Ou ele é o verbo, ou ele é o filho do homem. O filho do homem está sentado à direita de Deus. Mas o verbo de Deus está aonde a palavra dele está. Então, por que o paralítico tinha que ir para a sua casa? Porque é como se Jesus dissesse, eu estou indo para a tua casa e eu estou esperando você lá. Enquanto você não chegar lá, você não está aonde eu estou. Isso significa que quando eu pego uma promessa de Deus e ela me aponta para uma direção, se eu não for para aquela direção e eu não entrar naquele lugar da promessa, a fé não vai ser acionada. Porque ele disse, eu estou no barco, para onde você está? No barco contigo. Eu estou na minha cidade, para onde você está? Na tua cidade contigo. A minha palavra está apontando para a tua casa. Agora, onde que você está? Eu vou atrás da tua palavra. Porque ir atrás da palavra de Deus é igual ir atrás do próprio Deus. Quando é que nós vamos atrás do próprio Deus? Quando nós oramos. Quando é que nós vamos atrás da palavra de Deus? Quando nós vamos para a Bíblia, recebemos uma promessa e buscamos o cumprimento daquela promessa. Então, aonde é que Jesus está? Fisicamente, à direita do Pai, na sua palavra, em todo lugar aonde ele aponta a sua promessa. Pai, ensina-me, Senhor, a te seguir em oração, estando na tua presença no céu, e na tua palavra, em obediência à tua vontade. E eu tenho que aprender, Senhor, a entender que a tua presença para perdoar é igual à tua presença para manifestar fisicamente a tua presença. Porque quando o Senhor perdoou o paralítico, ele ficou liberto dos seus pecados. Mas quando o Senhor curou o paralítico, ele ficou apto a andar até a sua casa. E assim, Senhor, é conosco. Que o Senhor possa fazer o mesmo conosco e a gente consiga entender que o Senhor está à direita do Pai, mas o Senhor está para onde a tua palavra aponta. E é quando nós vamos em direção ao lugar onde a tua palavra está apontando,
é que nós estamos exercendo fé para o Senhor continuar manifestando a tua glória. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a pia de cobre. Veja só, nós já percebemos que nós temos que estar aonde Jesus está. E aí, só para enfatizar esse ponto, o apóstolo Pedro diz assim: pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da glória da natureza divina. Então, nós temos que estar aonde Jesus está. Aonde Jesus está? Sentado à direita de Deus e nas promessas da palavra de Deus. Se eu for em direção às promessas de Deus, eu vou estar aonde Jesus está, do mesmo modo que em oração eu vou para a presença de Deus. A presença de Deus é igual à promessa de Deus. Então, na pia de cobre, no verso 8, diz assim: vendo isso, a multidão, possuída de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Entenda uma coisa. Rita, Lídia, Paulo, César. Entenda isto. Como é que eu sei que Deus está operando na minha vida? Como é que eu sei que Deus está operando na vida da Rita? Como é que eu sei que Deus está operando na vida da Lídia? Como é que eu sei que Deus está operando na vida do irmão Paulo? Como é que eu sei? Se uma multidão atestar que Deus está fazendo algo comigo. Enquanto uma multidão de pessoas não olhar para mim e dizer: Deus está fazendo algo na vida desse rapaz, deste homem, significa que Deus está operando só no meu coração, mas ele ainda não curou a minha paralisia. Entenda, você quer um critério para saber se Deus está operando na tua vida. Esse critério é este: se não tiver uma multidão de pessoas te procurando, Deus só está operando no teu coração e ainda não curou você da sua paralisia. Isso é muito complicado de entender. E por que nós estamos colocando ênfase nisso? Porque Jesus disse assim, em Atos, no capítulo de número 1, Jesus diz assim, Atos, no capítulo de número 1, ele diz assim, Atos, capítulo número 1, verso 8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra. Ele está dizendo assim, se o Espírito Santo vier sobre você, você vai ser testemunha até os confins da terra. Se o Espírito Santo vier sobre você, ele vai impactar alguém que vive do teu lado. Se o Espírito está operando em você, alguém vai tomar conhecimento da obra de Deus na tua vida. Por quê? Porque ele diz lá em Mateus, no capítulo 5, ele diz assim, nem vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu.
Quando Jesus cura aquele paralítico, todo mundo fica impressionado com o que Deus fez na vida daquele paralítico e ele se torna um referencial da presença de Deus no meio dos homens. Isso significa que enquanto nós estivermos sozinhos, significa que o grão de trigo não morreu. Porque se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo morrer, ele dá vida para muitos. O que é o grão de trigo morrer? Significa que a gente tem que parar de ficar pensando em nós mesmos e temos que começar a pensar no outro. Em como vamos chegar com a palavra de Deus no outro, em como vamos levar o evangelho para o outro, em como vamos levar a obra de Deus no outro, através do nosso testemunho. Significa que o Senhor está dizendo é o seguinte: enquanto nós estivermos na presença de Deus e não estivermos com a palavra de Deus, nós só temos a obra pela metade. O que é a obra pela metade? Colocar o paralítico diante de Jesus, paralítico, e ele diz: perdoado estão os teus pecados. Mas o paralítico é um homem perdoado, paralítico. Ele ainda não pode se movimentar, porque ele é paralítico, mas ele é perdoado. Ele é paralítico, mas ele é salvo. Ele é paralítico, mas ele tem o Espírito de Deus. Ele é paralítico, mas ele está parado em um lugar. Aí Jesus diz: para que agora vocês todos entendam que a quem faz a obra no coração é quem manifesta para fora. Paralítico, levanta, toma tua cama, anda. Vai para a tua casa, testemunha, fala de mim, manifesta a minha presença. Eu estou aonde você está. Essa é a tua promessa. Eu estou aonde você está. Mas eu estou apontando. Você tem que sair daqui para a tua casa. Porque se você parar no meio do caminho, eu não estou ali no meio do caminho. Se você não for para onde eu falei para você ir, você ainda não conseguiu realizar o propósito da tua vida. Então presta atenção, o propósito da tua vida é ir até a tua casa. E se você não sair daqui e não chegar na tua casa, você ainda não chegou no próximo ponto de encontro aonde eu estou. E aonde são os pontos de encontros de Jesus? As promessas da palavra de Deus. Se eu não pegar uma promessa e não fazer ela acontecer, e não materializar essa promessa, e não impactar uma multidão com essa promessa, e essa multidão não glorificar a Deus, eu ainda sou uma luz escondida. Pai, nós não podemos ser luz escondida. Nós precisamos, Senhor, sair do nosso mundo pequeno e impactar as multidões. O que o Senhor está fazendo em nossa vida não é para ficar conosco, Senhor. A obra do Senhor em nós é maravilhosa. O Senhor perdoa pecado. O Senhor nos dá vida eterna. Mas a promessa do Senhor é tão grandiosa quanto a tua obra em nossa vida. E nós temos que aprender a colocar a tua promessa em prática. Nós temos que aprender a apropriar das tuas promessas, porque a presença do Senhor está no cumprimento da tua promessa também, porque nós veremos ainda coisas maiores quando as tuas promessas se realizarem. Nos ensina, Senhor, a ir aonde o Senhor está, e o Senhor está na tua palavra, assim como o Senhor está sentado à direita do Pai. Vamos para a nossa última estação, o altar de cobre. E ali é o verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu Jesus. O que nós estamos falando? O nosso propósito
é seguirmos o Cordeiro de Deus. Fica isso bem claro. A Manhã com Deus tem o propósito de nos capacitar a andar com Deus. Então nós temos que mudar a nossa maneira de pensar, para que a gente possa mudar as coisas que estão por acontecer. Jesus entra no barco. Para onde nós vamos? Para dentro do barco. Jesus se movimenta para a cidade dele. Para onde nós vamos? Nós vamos para aquela cidade. Como a palavra de Deus é viva, a gente está lendo uma história que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas essa história ela é tão verdadeira como hoje. Se Jesus, escrito na Bíblia, diz que ele está dentro de um barco, é um barco que nós temos que procurar. Ele está dentro de um barco, então nesse momento a minha mente tem que ir para o barco. Eu vou entrar no barco, eu estou entrando nessa história. Eu estou acompanhando essa história porque eu quero aprender por comparação. O Espírito ensina comparando coisa espiritual com coisa espiritual. Essa é uma palavra viva. Se a Bíblia está dizendo que ele está dentro de um barco, é dentro de um barco que ele está. E eu estou dentro do barco junto com ele. Eu estou vendo as ondas se movimentarem. Eu estou fazendo essa viagem junto com ele. Então, se ele sai do barco e entra numa cidade, eu estou entrando dentro dessa cidade com ele. Eu estou acompanhando ele. Ele está me ensinando alguma coisa. Ele quer me mostrar algo. E aí, depois ele sai da cidade dele e vai para um outro lugar. Jesus está sempre se movimentando. Por isso que é tão difícil nós acompanharmos o Cordeiro. Porque o que a gente quer fazer? Quando Jesus se manifestou no Monte Santo, os discípulos queriam montar barraca ali e ficar ali. Ah, aqui é o lugar onde Deus está. Ah, Deus, igualzinho Maria e Jesus, né? Maria e José. Vão para Jerusalém junto com Jesus. Ó, Jesus está comigo. Aí em todo lugar que eles vão, ó, Jesus está comigo. A Maria fala de peito estufado. Eu tenho um filho chamado Jesus. Jesus está comigo. E aí ela encontra uma outra família e começa a conversar. Olha, mas meu filho, você não imagina como é que é meu filho é maravilhoso, meu filho é o filho de Deus, meu filho faz milagres, meu filho pega água e transforma em vinho, meu filho é alguém extraordinário. E ela está conversando sobre o filho dela, Passou um dia. Jesus. Ô José, cadê Jesus? Faz um dia que eu não vejo ele, mas nós viemos falando dele o tempo todo. Cadê Jesus? E procura. Aí eles voltam. E aí eles voltam e vão de novo para Jerusalém correndo, 3 dias depois. E eles procurando em Jesus. Onde está Jesus? E aí eles encontram Jesus no templo. E quando eles entram no templo, encontram com Jesus. Mas Jesus, o que você fez conosco? Você tinha que ter ido conosco, nós estávamos voltando. Ah, mas vocês foram, mas eu não fui. Vocês não estavam onde eu estava, vocês não estavam olhando para mim. Eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Então Jesus está o tempo todo movimentando. Então na hora que a gente pensa que ele está aqui, ele já foi para lá. Quando a gente pensa que ele está aqui, ele já foi para lá. E aí ele diz para aquele paralítico, eu não estou mais aqui, agora eu estou na tua casa, porque a minha palavra está na tua casa. E se você ficar aqui, acabou. O que eu tenho para você não te serve mais. O que eu tenho não te serve mais. Porque você só vai encontrar de novo comigo lá na tua casa. E aí Jesus, ele parte dali também. E aí quando ele chega na coletoria, ele encontra um homem sentado. Um coletor de imposto. Um publicano, alguém que as pessoas não gostavam, o judeu não gostava de publicano, porque publicano cobrava imposto para o governo romano. E Jesus passa ali e olha para aquele homem sentado e fala, vem e segue-me. Ele se levanta e segue Jesus. Eu quero dizer que nós, quando a gente se levanta, nós vamos nos levantar daqui, nós vamos tomar o café da manhã, depois nós vamos voltar para o nosso trabalho, depois nós vamos fazer um monte de coisa.
Mas estas coisas nós vamos fazer procurando Jesus de novo. Aonde que Jesus está? Porque Jesus diz: vocês são luz do mundo. E as pessoas em volta de vocês têm que ver a manifestação da minha presença na vida de vocês. Então nós temos que estar nessa ligação com o Espírito, nessa ligação com Deus. Aonde é que o Cordeiro está? Porque eu quero ir para onde ele está. E ele está sentado à direita do Pai. Ele está, através do Espírito Santo, habitando dentro de nós. Mas ele está na palavra dele, na promessa dele, no direcionamento que ele entrega. E ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma obra na tua vida. E esta obra na tua vida, quando ela se manifestar, para você saber que esta obra está acontecendo, as pessoas em tua volta têm que perceber e glorificar a Deus por causa da obra que Deus está fazendo em você. E eles têm que ficar com temor de Deus por causa da obra que ele está fazendo em você. Porque Jesus está constituindo você em sua testemunha. A frase do dia é: eu me levanto para seguir a Jesus. Levanto-me para seguir a Jesus. Você vai levantar daqui e vai andar nas próximas 24 horas com um único propósito na tua vida: seguir a Jesus. Lembrando que seguir a Jesus não é ficar somente com a cabeça voltada onde ele está sentado, mas é principalmente focado na promessa de Deus, porque eles têm igual valor. A presença de Deus é igual ao poder de Deus. A presença de Deus é ele morando em nós. O poder de Deus é a promessa de Deus acontecendo em torno de nós. Então nós temos que ampliar o nosso referencial. Deus tem que fazer, nós temos que estar seguindo ao Cordeiro de tal maneira que a gente consiga impactar as pessoas que estão em nossa volta. Enquanto isso não acontecer, a obra de Deus conosco é pela metade. Ele perdoou o nosso pecado, mas ainda não curou a nossa paralisia. A gente ainda está parado. A gente ainda está precisando que Deus movimente o nosso corpo da mesma maneira que ele movimenta o nosso coração, para que as pessoas em nossa volta sejam impactados com o que Deus está fazendo conosco. Então, que a gente fique muito claro com esse referencial. A obra de Deus na nossa vida só está começando. E nós saberemos que ela está em estágio adiantado quando as pessoas em nossa volta começarem a seguir Jesus por causa de nós. Pai, o Senhor está nos dando esse elevado alvo e essa missão. Se nós não morrermos para nós mesmos, a gente vai ficar sozinho. Mas se nós morrermos, nós vamos ter muita gente seguindo a Jesus por causa do nosso testemunho. Isto é um grande desafio, Senhor, porque isso implica liderarmos um grande mover de Deus a partir daquilo que Deus está fazendo em nosso coração. Dá-nos essa coragem e ousadia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja louvado. Amanhã, às 5 horas em ponto, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui para mais uma manhã com Deus.